Desejo aí uma boa tarde a todos. Meu nome é Fabiano Teixeira, falo em nome da PMS e agradeço aqui a participação de todos os presentes aí no nosso webinar de hoje, tá? Antes de apresentar o nosso palestrante de hoje e o assunto a ser abordado, nós vamos falar um pouco aí algumas informações que são pertinentes aí para a nossa apresentação de hoje, tá? Em relação às perguntas, tá? A gente pede para quem tem alguma pergunta, algum comentário, questionamento, envie para a gente aí pelo chat, que ao final do nosso webinar a gente vai ter aí um tempo para responder as perguntas aí, tá? Que vocês mandarem os comentar também sobre os comentários aí que vocês fizerem, tá bom? A gente vai gravar esse webinar e após o webinar, né, quando nós tivermos tudo pronto e disponibilizado, a gente vai disponibilizar um link aí para que vocês possam acessar esse webinar aí e acessar a gravação. E também é importante falar que esse webinar não gera um certificado, tá? Mas nos dispomos aí, né, a qualquer tipo de suporte, como a PMS sempre faz, em relação ao tema abordado ou em relação aí aos questionamentos que vocês têm, bom? Agora eu vou falar um pouco aí sobre o nosso palestrante hoje, Reinaldo Martins. Reinaldo, que já atua há bastante tempo aí na PMS, tá? Reinaldo, estudou BCIT, Bacharel em Ciência e Tecnologia, na Universidade Federal da ABC, fez administração de empresas, também trabalhou como metrologia industrial e técnico em eletrônica e fotônica. Ele atua em vendas técnicas da PMS desde 2019, mas também atua aí com contagem de partículas e com sistemas de contagem aí desde 2014. Tá? Já trabalhou aí também na Dinamarca, já teve, né, algumas reuniões, né, e treinamentos também nos Estados Unidos. Tá? Ele possui experiência hoje com aplicações técnicas ao atendimento de legislações voltadas aí para sistemas portáteis e online de contagem de partícula, para garantia da qualidade de farmacêuticas e de indústrias de life sciences num contexto geral, tá? Então, agora, nesse momento, passo a palavra ao Reinaldo Martins e agradeço novamente a presença de todos. Pessoal, muito boa tarde. Com imenso prazer, uma felicidade enorme. Estou aqui com vocês, né, para conversarmos um pouquinho aí das novidades da ISO, das normativas, de tudo que vem aí impactando o nosso monitoramento, o nosso controle de garantia de qualidade, né, em ambientes farmacêuticos. Fico muito feliz mesmo que vocês tenham disponibilizado um tempo aí para fazermos juntos, né, essa exploração sobre a nova ISO 14644-21, que é o relatório técnico da ISO, né, 21, da ISO 14644. Bom, tem mais algumas pessoas que estão acessando aí conosco, tá? Então, vou falar bem brevemente aqui a agenda de hoje. Vai ser um prazer, a qualquer momento, vocês colocarem no chat, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem sinalizar para a gente aí. Eu tenho uns colegas que estão acompanhando o chat da nossa discussão, para que vocês possam fazer as suas perguntas, compartilhar quaisquer dúvidas, dificuldades que estejam também aí tendo para ouvir, para verificar, né? Acredito que a apresentação já está aí para todos, tá? Eu desejo um webinar que seja proveitoso e excelente para todos nós, tá? Mais uma vez, fica aqui o meu agradecimento de coração a cada um de vocês por disponibilizar um tempinho na agenda para conversarmos juntos. Bom, então o que vamos falar hoje, pessoal? Exclusivamente vamos tratar da ISO 14644, parte 21, publicada em 2023, que trata aí do monitoramento, né? Amostragem remota, que faça a utilização de mangueiras, faça a utilização de válvulas, que faça a utilização ali de um sistema que não seja diretamente para o contador de partículas. A gente vai falar um pouquinho disso. Então, primeiro vem a provocação do porquê é necessário um relatório técnico. E o conteúdo que vamos tratar vai ser passar brevemente sobre a classificação e monitoramento, erros de amostragem, né, sobre a contagem de partículas, então envolvendo amostragem, contagem e transporte, tá? Como que essas partículas aerotransportadas, elas sentem diferentes erros, diferentes ações físicas
Isso é importante tratarmos, importantíssimo para o nosso dia a dia, né? Trazer para a nossa realidade o que isso significa para os dados que eu coleto, o que isso significa para os dados que eu estou processando. Uma árvore de decisão ali para que a gente possa, no nosso dia a dia, avaliar a nossa estrutura, estar satisfeito com as formas que estão sendo ali realizadas essas medições, né, essas amostragens, ou propor melhorias, mas com embasamento científico, e um modelo de relatório de validação de amostragem remota para basear aí as necessidades, ok? Bom, então pessoal, fico muito feliz. Vamos dar início, né? Bom, por que é necessário um relatório técnico? Primeira parte é pensarmos o que motivou, o que provocou a ISO juntar um grupo científico e fazer um novo relatório técnico em cima da 14644. Bom, primeiro que a comissão técnica da ISO, a TC 209, que é responsável pelo conjunto de normas da 14644, essa norma por si regulamenta as salas limpas e ambientes controlados associados, né? Ela analisou a necessidade de novo documento para auxiliar os usuários à aplicação de contadores de partículas aerotransportadas provocados pelo próprio anexo 1. Tá? Haja vista que de 2019, com a publicação do PIX, e aqui trazendo para a nossa realidade no Brasil, tínhamos na época a RDC 301, a Instrução Normativa 35, que já vinha permeando um texto similar desta forma. Né? Com a RDC 658, continuou-se, que ainda há uma grande expectativa da publicação breve aí de uma nova instrução normativa, tá? Não sabemos ainda se será mantida a instrução normativa 35, uma revisão dela ou não, então isso é algo que precisamos aguardar os bastidores, né? Discussões da Anvisa, mas fato é que nós temos ali em 2022 a publicação, graças a Deus, do anexo 1, da revisão do anexo 1, que por sua vez, quando ele foi rascunhado no item 5.9, já trazia o texto, vou colocar aqui para você só uma ponta da tela, que é laser, pronto. Aqui, esse é o rascunho inicial, né, que dizia ali que os contadores de partículas, incluindo toda a parte de tubulações, devem ser qualificados. Esse é o termo inicial, tá? Que se manteve ali para a N35 também. O comprimento de tubulação não deve ser maior do que 1 metro, com um número mínimo de curvaturas, e esses raios de curvatura não devem ser maior do que 15 centímetros. Quando a gente pega a versão final já diluída do anexo 1 no item 5.9, ele manteve a questão da qualificação, incluindo aqui as considerações do fabricante, tratando do tubo e do raio necessário, tá? Inclusive o comprimento indicado por esse fabricante, e também quando eu estou utilizando para amostragem remota, que não deve tipicamente passar de 1 metro. Agora, acima disso, devem ser justificados e as condições devem ser também minimizadas, né? De curvatura, de comprimento de mangueira. Então, os contadores de partículas com uma tubulação curta deve ser usado para essa classificação, ok? E as amostragens isocinéticas ali com os cones, os probes isocinéticos, devem ser utilizados em sistemas de fluxo unidirecional. Devem ser orientados apropriadamente, posicionados tão próximo possível dos locais críticos para garantir que as amostragens sejam representativas. Pessoal, aqui aprofundou bastante da interpretação. Essa provocação que levou ao comitê a gerar um relatório técnico. Então é isso que faz a ISO. Eles têm a necessidade, precisam ali justificar e tratar dentro de uma revisão dentro da ISO, né,
aqui no caso que permeia 14644, para que você tenha garantias de comprimento, curvaturas, validação e o ponto principal, que as amostragens sejam representativas. Ok, vamos dar seguimento então. Bom, o relatório técnico, ele analisa aplicações nas quais partículas maiores de 5 micros são importantes como parte de um programa de amostragem geral, e não apenas aplicações que analisam exclusivamente partículas grandes, macropartículas. Ele revisa a interpretação incorreta da cláusula C412 do anexo C da parte 1 da 14644, que sugere inicialmente o uso de tubulação de 1 metro de comprimento para amostragem de macropartículas. Bom, falando da ISO, pessoal, a ISO não é uma norma farmacêutica, tá? Isso é um ponto que a gente sempre deve esclarecer. É uma norma fomentada para classificação e monitoramento de salas limpas, ambientes classificados que gerem ali a classificação ISO 1, 2, 3, ISO 5, ISO 6, ISO 7, ISO 8, ISO 9, ok? Então você tem aqui as condições que satisfazem essa classificação. Agora, ponto importante, quando a gente fala da classificação nos nossos ambientes farmacêuticos grau A, que satisfazem ISO 5, você vai ter ali 0,5, 1 e 5 microns. Contudo, 5 microns, ele vai entrar na condição de macropartículas que estaria no anexo ali para o descritor M. Por quê? Desta norma, eles colocaram como anexo porque a interpretação do comitê científico da ISO 14644 é que os dados gerados para macropartículas, né, partículas ali oriundas do tamanho de 5 microns ou maiores que, né, normalmente iniciando a partir de 2 microns, elas estatisticamente não gerariam dados consistentes para uma validação. É uma interpretação deles, tá? Uma interpretação. A gente pode concordar ou discordar, eu discordo, né, pensando no ambiente farmacêutico, porque aqui está uma região muito crítica para nossas atividades, principalmente pensando na visão microbiana, né, na parte bacteriana, então realmente é algo muito crítico para o nosso dia a dia farmacêutico, mas o comitê entendeu por esse lado. Bom, falando sobre isso, os procedimentos para a medição de macropartículas, usando os LSAPC, que são os contadores de partículas não viáveis, tá? Simplesmente essa sigla significa isso, são os mesmos escritos do anexo A para a contagem de partículas aerotransportadas, com uma exceção, tá? Não requer sensibilidade para a detecção de partículas menores que o micron, porque são necessários apenas os dados para a contagem de macropartículas. Bom, é necessário ter cuidado para garantir que o contador de partículas ele colete de forma correta. Prestem muito atenção no que eu vou falar agora. Isocinético e isoaxial, tá? Isso é coletar o ar diretamente do local de amostragem de forma adequada. A gente vai explorar um pouquinho mais isso um pouco para frente. E o contador de partículas deve ter uma taxa de fluxo de amostragem de pelo menos 28 litros. Reinaldo, eu posso usar um contador handheld de 0,1 CFM, ou seja, 2,8 litros por minuto? Não, ele não atende mais à relação que temos de amostragem em atendimento anexo 1, ok? Em áreas onde existe fluxo não unidirecional, o contador de partículas deve ser posicionado com a entrada de amostra virada verticalmente para cima, ok? Prestem muita atenção nisso. Sempre unidirecional. Quando não for unidirecional, ele deve estar verticalmente para cima. Deve ser selecionada uma sonda de amostragem que permita a amostragem próxima à isocinética em fluxo, em áreas com fluxo unidirecional. Bom, para amostragem de partículas maiores ou iguais a 1 micron, o comprimento de tubo de trânsito não deve ultrapassar o comprimento e o diâmetro recomendados pelo fabricante. E normalmente o comprimento não será superior a 1 metro, ok? As configurações de intervalo dos tamanhos do contador de partículas são estabelecidos de modo que apenas macropartículas sejam detectadas.
Registre também os dados de um tamanho abaixo de 5 microns para garantir que a concentração de partículas detectadas abaixo do tamanho de macropartículas não seja suficientemente alta para causar erro de coincidência de medição do contador. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre essas questões de erros, pessoal. Então, por enquanto, aceitem essas informações, mas a gente vai dedicar ali um slide exclusivamente para falar dos erros sobre o contador de partículas e explicarei com mais detalhes o erro de coincidência. A concentração de partículas nesse intervalo de tamanho inferior, quando somada à concentração de macropartículas, não deve ultrapassar 50% da concentração máxima recomendada. Bom, aqui a gente tem uma série de informações que, primeiro ponto, a gente vai se debruçar pela tabela da própria IN35, do anexo 1, da ISO 14641, para certificação, né? Que seria, retornando aqui, essa tabela aqui. Só que tratando grau A, B, C e D, ok? Contudo, eu preciso levar em consideração cada um desses pontos que satisfazem o contador de partículas. Agora, finalizando essa parte, né? Como estava prestes a ser lançado um documento orientador, surgiu a oportunidade de adicionar informações que não se encaixavam entre aquele discurso com a documentação normativa. Percebe? Então a gente tinha um gap que precisavam se conversar para dar instrumentos e condições adequadas para que o usuário final, para que a pessoa de produção, garantia, controle, que envolvesse com os processos de amostragem e monitoramento, tivesse condições adequadas para fazer essa ponte. O relatório técnico, por si, descreve a aplicação de contadores de partículas quando utilizados para classificação e monitoramento, a fim de fornecer evidências suficientes de que o desempenho da sala limpa atende às normas exigidas e é comprovadamente mantido dentro das condições operacionais normais. Também vamos discutir sobre o que são as condições operacionais normais. Também descreve a importância de funções adicionais de interpretação e compreensão do significado de dados, que realmente é onde mais importa no nosso dia a dia. Bom, respondido sobre a questão de por que termos um relatório técnico, vamos entrar no conteúdo da ISO 14644-21, que são as novas técnicas de amostragem de partículas aerotransportadas. Esse documento, tá, já está disponível e ele inclui a relação entre classificação e monitoramento, aplicações de contadores de partículas, estados de ocupação, locais de amostragem, tanto para classificação quanto para monitoramento, que são coisas distintas, erros de amostragem, instalação de tubulação de amostragem, que leva em consideração o comprimento, curvas dessas tubulações, válvulas e conectores, e uma árvore de decisão para que entendamos ali quão crítico é o nosso processo e que tenhamos que seguir com uma documentação formal de estudo de validação de perda de particulado. A classificação ela deve ser claramente distinta do monitoramento. Isso é algo que já vem de 2019, mas ainda nós vemos recebendo muitas dúvidas sobre esse assunto. Antigamente, quando tínhamos apenas ali o guia da Anvisa, ele não esclarecia com muita propriedade, né? Era um documento informativo, um documento interessante, um documento tinha um norte, mas a parte da classificação e monitoramento ficavam muito confusas ainda. Sigo da mesma forma, como que... Então isso criava ali uma rotina de seguir exatamente Ctrl+C, Ctrl+V do que tínhamos na classificação para o monitoramento. Agora, a classificação pela 14644-1 é o estabelecimento de parâmetros de controle. Parte de um plano de sala limpa, que vai envolver ali uma ISO 5 grau A, uma requalificação semestral. Então, eu vou fazer a cada semestre, verificar lá pela área, pelo ambiente, sem levar muito em consideração, mas eu posso, né, tomar isso como uma questão de análise de risco,
a minha produção, a minha rotina. Então, eu vou verificar em operação e em repouso e fazer ali a definição baseado na área que eu tenho daquele ambiente, a quantidade de pontos e um relatório, se aprovado ou não aprovado. Tá? Isso é apenas uma foto desse instante. O monitoramento, conforme a 14644-2, é a demonstração de que as medidas de controle estão funcionando. Então, eu primeiro classifico, depois monitoro. E esse monitoramento, ele deve levar em consideração exatamente o ciclo PDCA. O do, implementar e operar, check. Monitorar e revisar, act. Manter e melhorar, plan, estabelecer. Sempre entre uma etapa e outra, eu vou ter que me debruçar sobre o meu ciclo PDCA para uma melhoria contínua. E aqui vai envolver obrigatoriamente o que nós temos lá permeado pela Anvisa, pelo anexo 1, análise de tendência de dados. Isso é importantíssimo a gente trabalhar para garantia desse ciclo PDCA. A classificação, por sua vez, é o estabelecimento de controle. A limpeza sala limpa é especificada para o estado de ocupação dos tamanhos de partículas, o número mínimo de locais, o volume de amostragem, são definidos o procedimento dentro da 14641-4. Aqui a gente tem o volume é dado pela equação VS igual a 20 dividido pela quantidade especificada, tá? Da norma, vezes 1000. E aqui eu chamo a atenção de um ponto importante nessa equação, que o volume amostrado ele é inversamente proporcional à quantidade aqui normalizada. Lembra? Eu tenho... Ah, Reinaldo, como assim? Eu tenho dentro do ISO 5, para partículas 0,5 microns, eu posso ter 3.520 partículas. Então, o volume que eu vou mostrar vai ser VS 20 dividido por 3.520 vezes 1000. Agora, lembra comigo, quando eu trato para partículas 5 microns, esse número é muito pequeno, 20, 29 partículas. Interessante que é uma região muito crítica para a parte de micro-organismos. Só que eu tenho que ter crescimento zero. Não posso, dentro de um grau A, ter crescimento algum. Né? Antigamente dizia menor que 1. Isso ficava ali, gerava algumas interpretações de tréplicas, etc., de cálculos, né? Ah, então faço 3 ali, se der menos que 1, está dentro. Não, isso ficou muito claro agora. Não pode ter crescimento. Então, de forma alguma, posso ter ali alguma unidade formadora de colônia dentro da minha placa de exposição, minha placa de impactação ativa. Então, por sua vez, se esse número aqui ele tende a zero, já não é 20 lá, tudo bem, mas vamos pensar na parte microbiana, né, que é o ponto principal de interesse aí para ambientes farmacêuticos. Logo, esse volume de amostragem, ele é infinito. Consegue entender comigo? Se o CNM ele tende a zero, o VS aqui ele tende a infinito, ele dispara. Mas espera aí, eu não tenho volume infinito. Eu tenho uma troca de ar, eu tenho um sistema HVAC que tem uma faixa ali de troca de ar, eu tenho um amostrador ou um contador de partículas que tem um volume, né, que eu vou amostrar, uma vazão que especifica esse volume em determinado instante de tempo, não tem infinito. Então, o que eu faço? Fechou. Vamos colocar na norma, então, que o monitoramento deve ser contínuo para o grau A. Daqui vem essa interpretação. Ok? E a concentração máxima em cada local é dado por essa equação. Tá? Essa equação que vai especificar. E você consegue observar esses detalhes dentro da ISO 14644-1. Ok? Bom, o monitoramento, por sua vez, a tendência dos dados obtidos é utilizada para compreender a variação do número de partículas ao longo do tempo e sua relação com a limpeza especificada e mantida da sala limpa. Esses dados registrados e analisados demonstram que a sala é mantida em um nível satisfatório em relação aos riscos potenciais para a qualidade do produto acabado.
Erros associados à amostragem agora são considerados um componente sistemático dos dados e são normalizados. No monitoramento, geralmente é aceita uma perda mínima de partículas no sistema de amostragem, porque isso não afeta a tendência dos resultados. A gente vai mostrar alguns gráficos que eu vou explicitar isso para vocês, tá? Aqui. Eu tenho duas condições para que a gente possa satisfazer esses dados. Imagina que esse seja o comportamento normal da minha sala, aqui o azulzinho seja minhas partículas 0,5 microns e o vermelhinho seja as minhas concentrações 5 microns. Quando eu tenho uma perda de dados baixa, tal qual ficaria muito próximo a essa base de dados que eu tenho, não aos picos, é considerada uma situação mínima que na tendência não seria representativo. Agora, eu devo observar esses comportamentos aqui, principalmente para meus critérios de alerta e ação. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esses dados, mas é só para trazer essa atenção para vocês sobre o monitoramento contínuo. Isso mostra muito, não só uma foto, tal é a classificação, mas sim uma situação real do dia a dia e do comportamento real, realista do meu ambiente classificado, da minha sala limpa. Bom, as novas técnicas de amostragem de partículas aerotransportadas dentro da parte do relatório 21 inclui relação entre classificação e monitoramento, aplicações de partículas locais e agora a gente vai tratar dos erros de amostragem. Então, instalação, tubulação de amostragem, comprimento, curvas, válvulas e conectores. Erro de medição. São 3 erros primários que nós temos quando fazemos a nossa coleta de partículas aerodispersadas. Primeira coisa é em relação a controle de configuração, que é o erro de amostragem. Então, a amostragem precisa ser isocinética, utilizando a sonda, a probe isocinética, versus a velocidade do fluxo de ar, e a amostragem isoaxial, que significa a orientação para a direção primária do fluxo. Ela deve ser diretamente focada para a fonte desse fluxo, do fluxo laminar. Ou seja, eu não posso estar com a probe posicionada para cima se o ar não vem de cima para baixo. Se ele tem um fluxo horizontal, eu devo posicionar a minha probe de forma horizontal para que a captura seja unidirecional. Essa forma vai mostrar que é a amostragem isocinética e isoaxial. Eu vou mostrar mais detalhes disso das tolerâncias também um pouquinho mais para frente. Isso aqui é um controle de configuração. Agora, situações que a gente não tem controle. Erro na contagem de partículas. Comum independentemente do instrumento, com base nas características de calibração de todos os contadores de partículas. Isso aqui é visualizar a documentação mesmo e relatório do certificado de calibração. Erros na tubulação de transporte. Isso aqui é um controle de projeto, que a gente vai observar aí no nosso dia a dia, em função de vários fatores mecânicos. Os maiores contribuintes são comprimento de tubulação, curvaturas de tubulação, conectores e válvulas. Erros de amostragem. Aqui sim vamos debruçar um pouquinho mais sobre a questão isoaxial. Isoaxial é exatamente você ter a probe direcionada para o fluxo laminar e em forma de elipse, ou seja, ela pode ter uma variação de mais ou menos 20 graus do ponto central. Então, se eu estou recebendo aqui pela frente o ar, né, do meu fluxo laminar, eu tenho uma tolerância de mais ou menos 20 graus entre o eixo Y, o eixo X, para movimentar essa probe que satisfaça ali a condição isoaxial. Se eu não tiver diretamente sobre ele, a captura não vai ser adequada. Tá? Então, uma probe ou uma sonda isocinética deve ser usada unidirecional ao sistema de ar. Deve ser orientada, conforme o 5.9 do anexo 1 de 2023, né? Apropriadamente posicionado tão próximo possível dos locais
críticos para garantir que as amostragens sejam representativas. Isocinético aqui a probe, o design da sonda, ela é para pegar uma medição ali, média de 0,45 metros por segundo, que exatamente ela é projetada para influenciar minimamente a questão do fluxo, evitar turbulências e direcionar de forma adequada, um padrão aqui cônico, para que as partículas sejam depositadas de forma satisfatória para o contador de partículas recebê-las para contagem. Quando a gente fala de um contador de partículas de 1 pé cúbico por minuto, ou 28,32 litros por minuto, o diâmetro médio dele é de 36 milímetros, 50 litros, 49 milímetros. E outras vazões vai ter também diâmetros diferentes, né? Maiores que esses casos aqui, se for uma vazão maior. Deve ser levada essa proporção, exatamente para garantia desse padrão isocinético aqui. A tolerância para anisocinética é de mais ou menos 5%. Tá? Então, a faixa de tolerância é de 0,22 a 0,55 metros por segundo, que você tem ali do sistema HVAC, e ele tende a deslocar a distribuição em relação a 0,5 microns para 5 microns. Já é mais alto devido aos operadores dentro do ambiente. Então, o erro é, eu tenho a probe, eu tenho um percentual de 5% aqui de erro também entre os amostradores de 1 pé cúbico por minuto a 100 litros por minuto. Esse percentual aqui de erro é também da formatação cônica dessa sonda isocinética. Então, a gente viu dois pontos importantes aí. Ser isoaxial e isocinético. Eu não posso simplesmente deixar a mangueira exposta para captura, porque uma série de erros vão ser ali colocados acima e eu não vou ter a captura adequada. Se eu tenho uma amostragem muito abaixo ali, eu vou ter uma geração de turbulência e uma captura inadequada de partículas. Se tiver uma probe muito grande também, da mesma forma, não vou ter uma captura adequada. Então, eu tenho que ter uma proporção adequada de projeto para garantia tanto do meu ambiente quanto da minha captura adequada de partículas. Erros dos contadores de partículas. São funções dos parâmetros de projeto dos contadores de partículas das tolerâncias de medição e sua variação aceitável, determinada pela ISO 21501-4, que é a norma própria para ele, que envolve coincidência, que é a probabilidade que duas ou mais partículas passem pelo volume de visualização exatamente ao mesmo tempo e sejam contadas como uma única partícula. Qual exemplo disso? Você vai ver que todo contador de partículas ele tem um erro de coincidência. Esse erro de coincidência ele tem da seguinte forma a satisfação. Imagina que eu tenho um número muito grande de partículas dentro ali da minha câmara, perdão. Todas essas partículas, eles vão atravessar um feixe de laser, aqui é o laser classe 3B, né? O feixe de laser. A partícula aqui, essa bolinha preta, que ela atravessa a câmera, então, uma vez que ele passe por esse laser, vai haver um espalhamento de luz. Espelhos parabólicos vão direcionar no foco único, que é esse sensor, o 3 aqui, esse espalhamento de luz, e o sistema vai converter em pulsos, que é o 4, esse espalhamento de luz definindo a quantidade de partículas e o tamanho dessa partícula. O tamanho definido ali pelo pico, que é esse pulso. E assim o contador de partículas faz a leitura, a conversão e análise do tamanho e quantidade de partículas. Se eu tenho uma quantidade muito grande de partículas aqui, ou não tenho uma precisão do meu sistema, eu tenho um dano sobre a questão de coincidência. Por quê? A quantidade de partículas que entra ou a falha de visibilidade vai fazer com que a conversão não consiga entender se passou uma ou duas partículas, se passou 5 ou 6, ou se esse tamanho de partículas é de 5 microns ou se é de 0,5. Então tem ali um erro que deve ser observado na calibração. Então a contaminação também pode ser um fator de erro, composição e forma de orientação dessa partícula também
por isso que são utilizadas na calibração esferas látex de poliestireno, devidamente certificadas, e padrões. Confie sempre no teu fabricante que utilize padrões adequados, calibrados e rastreados para que sejam utilizados de forma correta essa referência. O índice de refração de partícula também em relação ao ar, comprimento de onda do laser, então cada fabricante vai definir isto em projeto, geometria e óptica de coleta e uniformidade padrão da intensidade do laser. Aqui são algumas das tolerâncias da ISO 21501-4, que é a norma de fabricação e calibração dos contadores de partículas aerotransportadas, tá? Então aqui a parte das calibrações, verificação de tamanho, 50% de eficiência de contagem no primeiro canal, 100% uma vez e meia, duas vezes do primeiro canal, resolução, contagens falsas, concentração máxima, a vazão também do contador, que como a gente está falando de uma troca, lembra que a gente viu lá da questão isoaxial, que fala também em relação à vazão, porque eu preciso ter um volume consistente, tá aqui na própria norma. O tempo de amostragem, taxa de resposta, intervalo de calibração que não deve ser superior a 1 ano, porque a gente está falando de um equipamento de dado crítico, então a norma especifica isso também menor, e um certificado de calibração com todas as informações necessárias para essa calibração. Bom, falando de tubulação, erros de tubulação de transporte. Aqui eu tenho essa tubulação que mostra alguns dos erros que são difusão, sedimentação, deposição turbulenta por inércia, deposição por inércia de curvas, deposição por inércia de mudanças do diâmetro, tubulação, entre outros. Aqui o que acontece? Pensa aqui a nossa proba isocinética sendo posicionada deste lado, aqui é toda a tubulação com uma válvula, que haveria uma diminuição aqui do diâmetro seccional e entrada para o instrumento. Eu vou parafrasear minha colega Elaine, que deu um exemplo muito feliz nesse caso. Pense aqui como um trânsito, uma estrada e uma praça de pedágio. Eu tenho chegando nessa praça de pedágio motocicletas, carros de diferentes tamanhos, caminhões e ônibus. Quando eu tenho chegando essa quantidade de veículos aqui, eu tenho uma diminuição nessa velocidade, tá? Então eu tenho aqui uma condição muito mais crítica para essas partículas, que por sua vez, eles vão em cada um do tamanho, seja de 0,5 ou 5 microns, ter uma dispersão diferente aqui. Agora, fisicamente, né, apenas esse exemplo aí, para que vocês entendam como que as partículas se movimentam aqui, nós temos as equações de Bernoulli que satisfazem muito bem isso. Então, se eu tenho aqui uma velocidade V1 e eu tenho uma diminuição do diâmetro seccional, eu tenho uma velocidade V2 aqui que é maior que V1 e tal qual vai ser recuperada em V1 linha, que seria aqui se tiver o mesmo diâmetro seccional recuperado para cá. Então, as partículas, micropartículas e macropartículas, partículas acima de 2 microns, que satisfazem ali maiores e iguais que 5 microns, elas vão ter forças diferentes, principalmente questão de turbulência. E aqui, curvaturas geram o que nós chamamos de dead lag, onde partículas também se depositam. E tudo isso faz com que as partículas que foram capturadas se depositaram dentro da tubulação e nunca vão chegar nesse contador. Ou situações que você tem deposição de partículas aqui dentro e você tem uma contagem do nada, estou vivendo a minha vida, monitorando o meu ambiente e eu tenho uma explosão de contagem e falo, meu Deus do céu, o que aconteceu? Exatamente, essas partículas se depositaram e elas foram liberadas em algum momento de transiência para o contador de partículas. Ok? Curvas e válvulas. Ponto importante também, especificado pela norma. Eu tenho que ter uma condição de curvatura muito adequada, tá? Para que eu consiga aqui pegar e beneficiar essas partículas a subirem, ou seja, o diâmetro de tubo tem que ser maior que 8 aqui, né, centímetros, para que a gente consiga ter uma formatação mais leve de subida.
Varreduras são melhores para impacto imediato, mas como tendência, tendo duração mais longa, a queda de pressão aumenta e ocorre a sedimentação desse particulado. Mesma coisa para válvulas. Válvulas também. Como eu tenho a diminuição aqui, eu tenho uma condição de alteração do escoamento da tubulação, também devo considerar, e principalmente trabalhar com válvulas de proteção, isso para isoladores, né? Para capelas ali de biossegurança que precisa utilizar o tipo de esfera de circulação, ok? A gente vai falar um pouquinho mais de detalhes já. Bom, outras concessões da escolha de tubulação é a relação do número de Reynolds, que a gente tem ali a variação entre a turbulência e o fluxo laminar, e número de Stokes, que é dimensional, caracteriza o comportamento de partículas suspensas em um fluxo de fluido. O número de Stokes, por sua vez, é definido como a razão entre a característica de uma partícula, esse tamanho de partícula, e a característica de fluxo, que é o diâmetro do tubo. Uma partícula com baixo número de Stokes segue as linhas de corrente de fluido, enquanto a partícula com alto número de Stokes é dominada por sua inércia continua ao longo da trajetória inicial. Aqui alguns exemplos da instrumentação da PMS para vocês poderem observar também, tanto do número de Reynolds quanto a questão aqui dos dados para cada uma das vazões, ok? Mecanismos de perda de transporte de partículas. O anexo 1, mais uma vez falando da 5.9, recomenda que o ideal é não haver mais que um método de tubulação. Então a gente precisa, para isso, ter informações técnicas dos fabricantes sobre as perdas. Se uma instalação estiver fora das recomendações, deve-se realizar estudos para determinar as perdas e editar, por sua vez, níveis de alerta e ação para compensar o monitoramento. Tá? Aqui um exemplo para tubulação unidirecional, utilizados pela PMS, você tem aqui os tamanhos, comprimentos de mangueira, sem curvas, tá? De 2 metros, 3 metros, 4 metros e meio. A linha azulzinha aqui são partículas de 0,5 microns. Você vê que praticamente até 4 metros e meio, perda ali, né? É negligenciável, né? Praticamente zero. Quando a gente fala de partícula de 5 microns, isso já não se repete da mesma forma, né? Acima de 2 metros, eu estou ali com quase 20%, que é o percentual de perda, né, no eixo Y. 3 metros, praticamente 50% de perda, ou seja, 50% das partículas que estão no ambiente, que entraram na minha tubulação, não chegaram do outro lado. E se eu estou com tubulações maiores, ali por volta de 4,5 metros, etc., já saturou de 50%, atendendo 60%. Tá? Isso aqui não é linear, tá? Tem uma tendência maior à perda se tiver uma curvatura, se tiver um comprimento maior de partícula. Que observando tamanhos comuns que a gente utiliza aí no dia a dia. Por isso que requer um cuidado muito grande para essa tubulação. Então, como que a gente faz? Poxa vida, Reinaldo, mas tudo bem, eu fiz ali, eu preciso ter uma definição dos meus alertas, são levando em consideração também essa perda. Tudo bem, você vai estabelecer um nível normal de operação da sala limpa, por meio das medições observadas ao longo do espaço-tempo, que é a sua avaliação de risco e tendência. Defina os níveis de alarme, sendo alerta e ação, devidamente documentado, intervalo normal de operação ao limite da classe de limpeza. Na maioria dos casos, reposicionamento significativo da sonda, você mudando a posição dela, já deve ser considerado como estabelecimento de um novo local e deve acionar uma nova série de observações para determinar o intervalo operacional normal e apropriado dos níveis de alarme, alertação desse novo local. A duração do período de amostragem também precisa ser considerada em termos do risco permitido. A definição de uma duração mais longa de amostragem pode suavizar os dados, evitar potenciais alarmes incômodos, mas pode ocultar um nível inacceptavelmente alto de concentração de partículas aerotransportadas durante um curto período, causado por evento comum gerador de contaminação. Bom, todo esse blá blá aí, como que ficaria aqui? Bom, eu tenho dados reais de 3 diferentes áreas: ponto de tamponamento, ponto de enchimento e aqui o tamponamento só trabalhando partículas de 5 microns.
Olha o comportamento que eu tenho dessa sala. Se eu definir aqui como meu critério aceitável de alerta 120, você vai ver que eu tenho alguns pontos que acabam tendo um comportamento similar. Agora, se eu baixo, eu vou ter mais pontos que desafiam esse comportamento da minha quantidade de partículas. Por isso que é importante, quando a gente vai determinar o nível de alerta e ação, não pensar isso como um evento espúrio, e sim como a repetição desses eventos. Ou seja, se eu trabalho um evento sendo maior de 100 contágios, isso pode gerar um alerta. Agora, 3 eventos consecutivos de alertas, isso aí é um alarme. Poxa, eu tenho condições que realmente estão mostrando que está saindo das minhas condições normais de operação. É isso que o próprio anexo 1 ele permeia, né? Não só um dado absoluto, mas uma visibilidade de todo o teu processo. Já eu não posso usar essa mesma filosofia como um alarme único e global para a questão de pontos de enchimento. Por quê? Lá na minha agulha de invase, olha o comportamento que eu tenho, é muito diferente. Isso leva em consideração também. Então, posso trabalhar um evento maior que 35 contagens, tudo bem, vai me gerar um alerta. 2 eventos consecutivos de alertas, aí sim vai ser meu alarme. Isso também é descrito com mais detalhes na ISO 14644-2, ok? E aqui na área de tamponamento, eu penso para a gente dar um overview maior das partículas 5 e mostrar que ela, de fato, pode ter um impacto significativo se eu tiver condições de perda de partícula, porque a tendência que eu tenho de valores muito maiores. Então, devo ter essa ótica muito grande aí para essas partículas e observar as condições também de captura desse particulado. Então, as definições de limites de ação e alerta, ele leva em consideração o desempenho do sistema, os dados coletados, as normas estabelecidas, tendências que devem ser revisadas periodicamente. Isso aqui é mandatório, tá? Então, não tem jeito. Vocês vão ouvir muito sobre tendência, muito pedido pela inspeção as questões de tendências, porque aqui você consegue mostrar e demonstrar, de fato, como está sendo feita a captura e o teu plano de monitoramento, captura de partículas e seu plano de monitoramento. A revisão dos níveis de alertação, se vai relaxar ou aumentar essa restrição, deve ser feita com base em evidências de desempenho, nunca de forma isolada, tá? Deve ser avaliado criticamente o seu processo, tempo de invase, dados de certificação e as tendências que eu tenho do comportamento normal da sua sala limpa ou do teu ambiente classificado. O valor de limite de acionamento com base em uma série de leituras consecutivamente mais altas, as leituras mais altas acionam um aviso, com base na ocorrência de um nível mais alto de contagens, mantido ao longo do tempo. Por exemplo, 3 leituras consecutivas de 1 minuto, todas acima de um nível especificado. Sabe, vocês vão fazendo as varreduras, né? Eu não posso ter um evento espúrio já, meu Deus, para o processo, poxa, eu tenho que abrir um desvio. Não. O que o próprio anexo recomenda é que você observe o teu processo, principalmente se há excursão de particulado e se eu tenho, por sua vez, também uma recuperação do meu sistema, para mostrar a robustez do meu sistema HVAC. Então, seguindo um valor de limite de acionamento com base em alta frequência de leituras elevada, às vezes chamado X de Y, a estratégia registra leituras que estão acima de um limite especificado, se o número suficiente de leituras de uma série estiver acima dos valores especificados. Um alarme de alerta ou ação acionado. Por exemplo, se das últimas 10 leituras estiverem acima de um determinado limite, um alarme de alerta ou ação será acionado. Assim vai ser o raciocínio para cada um dos pontos, cada uma das áreas, devidamente documentado. Leve em consideração quaisquer perdas do tempo de tubulação para definir esses níveis. Ou seja, um exemplo que eu tenho aqui para dar para vocês. Se eu tenho uma contagem limite de 100 partículas de 0,5 microns, e no meu estudo de particulado eu observei que eu tenho uma perda de 20%, então o meu nível de alerta não vai mais ser 100 partículas, vai ser 80 partículas. Consegue entender isso? Porque eu estou levando em consideração, isso como exemplo para níveis de alerta, tá? Mas pode ser para ação também,
um percentual de perda, quando realmente eu fiz a minha validação remota, eu fiz todas as melhorias que pude, minimizei curvaturas, comprimento de mangueira, eliminei válvulas se não fossem necessárias e cheguei numa situação que agora só tratamento de dados. Quando cheguei nesse último, aí sim eu vou tratar desse percentual dentro dos alarmes de alerta e ação. Aqui é uma árvore de decisão, pessoal, que trata como que eu consigo fazer a escolha que é um potencial impacto das minhas instalações. Então, 3 resultados. A, nessa matriz de decisão, nessa árvore de decisão, é improvável, a condição que eu tenho do contador de partículas instalado em tubulação, é improvável que as perdas de partículas afetem a qualidade. Então, nenhuma ação é necessária. Só justifico, nenhuma ação é necessária. Pode ser documentada, conforme permeia a sua documentação. B, eu vou mostrar isso já para vocês, os exemplos, tá? As perdas de partículas podem afetar a qualidade da medição, informações adicionais devem ser analisadas. Pô, isso aqui eu preciso verificar as perdas em comparação com informações do fabricante. Tenho que acionar o fabricante, tenho que acionar o especialista, e a gente trabalhar com um pouco mais de cuidado com a condição B aqui. E C, aqui é o pior caso, as perdas de partículas afetarão a qualidade da medição. Então, deve ser realizado o teste de perda de partículas para compreender melhor o impacto das medições. Realize estudos de perda de partículas conforme necessário e analise todos os pontos de amostragem para selecionar a população adequada. Então, aqui um exemplo. Aqui é a situação A, onde eu tenho um contador de partículas sem mangueira, com a probe cinética, diretamente sobre o fluxo laminar, que eu diria, não tem necessidade. É a condição que eu tenho aqui, não me atrapalha o meu processo, é a forma que validei ali no meu plano de monitoramento para definir o ponto e depois o meu plano de monitoramento para captura e análise de dados, não preciso fazer uma validação. Ponto B, aqui eu tenho uma situação crítica, que eu começo a ter uma tubulação com 2 comprimentos, então eu preciso 1.3 seguido de 2 curvaturas, preciso discutir esses dados. E aqui um terceiro caso, uma mangueira de 1,5 metros, 4 curvaturas, aqui é o ponto crítico, não tem jeito, eu preciso fazer essa avaliação e esse estudo de particulado. Então, cada um segue para um dos 3 resultados potenciais. De instrumento, não tem um requisito adicional. Tubulação menor que 2 metros e 2 curvaturas de raio longo, eu reviso documentação, peço ajuda de especialista, consulto o fabricante para entender melhor. Tubulação menor que 2 metros e 4 curvas, eu tenho que fazer um estudo de perda de particulado. Tubulação maior que 2 metros e 2 curvas, eu devo fazer estudo de perda de particulados. Tenho válvulas, conexões e tubulação e estudo de perda de particulados. A menos que as conexões tenham fluxo suave, que eu também vou precisar, de certa forma, acompanhar, questionar o fabricante do contador de partículas lá, um especialista, para ajudar nesse sentido. Ok, bom, falando do relatório de validação de amostragem remota, aqui um exemplo. Quando a gente fala consultar um especialista, a PMS está aqui e a gente tem recebido diversas consultas, desde que foi publicado, né, o anexo 1 já, o 5.9, ali, o 5.9, da própria instrução normativa 35, que já trazia essa relação, necessita a validação adequada. Nós temos um grupo de especialistas aqui no Brasil e globalmente também, que faz essa avaliação, dá ali os requisitos, faz a avaliação também, uma visita para checar as áreas, para ajudá-los nessa matriz de decisão e, se necessário for, gerar um estudo de perda de particulado de forma científica, documentada, com essa formatação aqui de estudo que você pode anexar também e definir essa condição de melhoria ou de tratamento de dados dentro de alerta e ação. Então, isso é algo que a gente disponibiliza aqui no Brasil. Temos especialistas que fazem isso já desde 2019, quando
foi colocado essa condição ali como requisito, e fiquem à vontade mesmo. Nossos canais estão aqui abertos, vou deixar até o contato ali com vocês para que vocês possam ir solicitar, se tiver uma condição similar a essa para certificação monitoramento, nos acionar. Então, o procedimento que utilizamos é um sistema fechado com partículas conhecidas e um software que faz a captura automatizada de dados entre uma unidade de referência e uma unidade teste, com a tubulação e curvaturas simulando, né, em laboratório as condições reais ou mesmo sendo realizadas on-site da forma que é utilizada essa tubulação, seja tubulação Beveline, tubulação em aço inox ou outras formas de tubulação, tais quais silicone, etc., para que vocês possam observar se a situação ali há alguma perda de particulado, alguma alteração quanto ao volume amostrado em relação a uma unidade de referência. Então, é um estudo científico, é um estudo desenvolvido pelo nosso time no Brasil, validado também por equipes no exterior, inclusive pelo FDA, que garantem ali que vocês têm uma documentação adequada para apresentar, para validar e para mostrar robustez da sua documentação. Era o último ponto que eu queria mostrar para vocês. Aqui fica o meu agradecimento. Temos mais alguns minutos também para dúvidas. Vou acionar aqui os meus colegas do chat, o meu colega Fabiano, que é o nosso moderador, para entender as perguntas que tenham. E é o material que eu preparei e espero que seja útil, que vocês tenham aproveitado bem. Muito obrigado, Reinaldo, aí pela sua apresentação, pelos comentários ali. Ficou muito claro para a gente aí qual foi a motivação e necessidade aí para o lançamento dessa nova norma, né? Para esse novo relatório técnico, para que servir aí de um guia orientativo para o pessoal aí das farmacêuticas, mas também todo mundo que tem a sala limpa possa ter uma orientação de como fazer, né, os métodos aí de monitoramento usando os contadores de partícula, tá? Vamos agora para as perguntas, tá, pessoal? Vamos aí dedicar um tempinho agora para responder as dúvidas de vocês. Só que antes eu queria só fazer alguns lembretes aqui, né, de que o webinar está sendo gravado, tá? E ele vai ser disponibilizado depois por e-mail para vocês, tá? Não logo depois do webinar, mas assim que tiver todo o arquivo e formatação pronta, a gente vai mandar um e-mail aí com um link para que vocês possam acessar o webinar. Tá? As perguntas agora, a gente não vai conseguir, né, responder todas as perguntas devido ao tempo aí curto que a gente possui, mas a gente selecionou aqui algumas perguntas, né, relevantes ao tópico e que pode ser também de ajuda e dúvida aí de outros colegas, né, que estão aí presentes aí no nosso webinar, tá? Primeira pergunta, Reinaldo, que mandaram aqui pra gente, perguntaram aqui pra gente o seguinte: a validação de amostragem remota, ela pode ser realizada mesmo com o sistema já instalado ou no ato de instalação do sistema só que isso pode ser feito? Você pode dar aí uma explicação para a gente sobre isso? Excelente pergunta, Fabiano. Obrigado. O meu agradecimento, tá, a quem trouxe esse questionamento, importantíssimo. E sim, tá? A resposta sim. Tanto para um novo sistema, quanto o sistema que já está em uso, você não só pode, como deve, primeiramente, fazer a matriz de decisão, a avaliação. Mais uma vez, tá? Qualquer dúvida ou necessidade, acione nosso time, tá? Tem os meus contatos aqui também, que você pode mandar uma mensagem, um e-mail, uma ligação, falar, Reinaldo, olha, eu realmente fiquei em dúvida aqui, tem essas condições, podemos discutir, e eu já tenho um sistema implementado, gostaria de entender melhor. Então, o primeiro ponto é, sim, você deve fazer essa avaliação e, necessário for, trabalhar em cima dessa validação de amostragem remota. Ah, Renan, mas eu quero desenvolver uma técnica nossa aqui e validar. Você pode fazê-lo, não há nada que impeça, tá? Mas o importante é, se você já tem uma equipe que tem essa documentação, tem essa expertise, que é o caso da PMS, utilize disso, né? Porque daí você vai conseguir ali enxergar melhor também o teu processo,
mesmo que já seja um processo que você já tem dados, já algo já está implementado, vamos ter inputs e melhorias também e trazer ali alguns racionais e exemplos práticos de outras indústrias que vai agregar ao teu processo. Então, nosso foco sempre é esse, da melhoria, e de fato, deve sim, Fabiano. Então, respondendo a pergunta, tem que ser considerado. Perfeito, Reinaldo, muito obrigado. A gente recebeu outra pergunta aqui, também voltada para a questão da validação de amostragem remota, que é a seguinte: uma vez validadas as mangueiras, é necessário fazer uma revalidação dessas, né, durante aí algum tempo ou período especificado? Bom, aí eu vou puxar a RDC 658, artigo 17, inciso 11, que diz que você deve, né, sim, validar todo o seu sistema HVAC, sistema de amostragem, a instrumentação, isso vocês podem revisar esse texto, tá? Bom, primeiro, obrigado, né, pessoa, Fabiano, obrigado à pessoa que fez o questionamento também. Mas, sim, tá? Deve ser revisitado. Agora, é claro, né? Há uma avaliação prévia de risco em cima de vocês já sair assim, eu vou definir uma periodicidade. Com muita calma. Vamos pensar em casos assim, eu uso uma mangueira BV-Line, que ela é maleável, ela pode ser movida, e o ponto de medição pode ter mudanças, não do comprimento, né, mas das curvaturas do ponto de medição. Esse é o ponto mais crítico, porque você deve considerar também na tua avaliação de risco o desgaste dessa mangueira, é uma avaliação, autoavaliação, né, ocular, se há algum dano, alguma falha ali, algum desgaste físico, se as curvaturas podem ser alteradas. Então, tudo isso você deve levar em consideração para que, mesmo que troque a mangueira por mesma mangueira de mesma categoria, mesmo comprimento, se isso para a tua documentação não é crítica e você consiga ali. O ponto principal é levar as condições do fabricante, observar as recomendações do fabricante. No caso, né, tem a instrumentação da PMS, fala com nossos especialistas lá, que a gente vai ajudar vocês também nessa documentação e conseguir ali ter a melhor forma de revalidar, ou, no caso de um aço inox 316, um ponto fixo, documentar tal qual te garanta ali, documentalmente, que está adequado ao propósito e você manter da forma que está. Perfeito, bacana. A gente recebeu mais uma outra pergunta aqui muito boa também, tá? Que é a seguinte: as amostragens de rotina, né? Abre parênteses, monitoramento, devem atender a questões do cinética, independente do propósito da contagem de partículas, abre parênteses, para classificação ou monitoramento, fecha parênteses, em um fluxo laminar grau A sonda de amostragem deve estar sempre voltada na direção do fluxo de ar? Então, aqui são duas perguntas, né? Vamos à primeira pergunta. As amostragens de rotina, monitoramento, devem atender à questão isocinética? Eu vou. Tem um slide que a gente fala exatamente sobre isso. Obrigado também, excelente pergunta, tá? Bom, o primeiro ponto é que sim, tá? Exatamente para que você garanta a amostragem isocinética e isoaxial. Isocinético, como eu expliquei para vocês, é utilização do cone da proba isocinética, independente se é para certificação, se é para o monitoramento, para satisfazer a captura adequada, unidirecional dessa amostragem. Então, ele vai permear ali, em padrão cônico, que as partículas se depositem, tanto partículas 0,5 quanto 5 microns, e mesma taxa de sedimentação, em mesma velocidade, sem gerar ou minimizar turbulências no ambiente. E, por sua vez, isoaxial vai mostrar ali uma tolerância máxima da colocação dessa probe, né, em relação a fonte de ar limpo, né? Desse fluxo laminar. Então a resposta é sim. Precisa ser considerado para atender tanto a amostragem isoaxial
quanto isocinética. Sem isso, há diversos erros que são considerados que vão ali te trazer uma dificuldade e uma leitura não muito adequada, tá bom? Obrigado aí pela pergunta. E a segunda parte da pergunta é, né? Ele falou que independente do propósito de contagem para classificação e monitoramento, independente do propósito, em fluxo laminar grau A, a sonda deve estar voltada sempre na direção do fluxo de ar? Ou seja, a questão é de ser isoaxial, que você tinha comentado, né? Sim, exatamente para satisfazer ela estar isoaxial. Não posso colocar ela voltada em situações assim perpendiculares ao fluxo, porque o risco que eu tenho ali, primeiro, é gerar uma turbulência inadequada no processo, e o segundo é, não vou beneficiar a captura adequada e, principalmente aqui, dentro do 5.9, a relação isoaxial. Perfeito, bacana. Vamos à próxima pergunta aqui. Deixa eu só procurar uma pergunta que eu tinha achado muito boa. Aqui, ó. Para um fluxo de ar não direcional, a sonda deve obrigatoriamente ser isocinética? E com relação ao posicionamento da sonda, basta apontá-la para cima? Pergunta excelente. Obrigado aí também quem fez a pergunta. Bom, para a definição do ponto, não é simplesmente achar assim, Reinaldo, eu vou colocar ou não o fluxo para minha medição, né? Se eu vou ali posicionar, eu preciso ter uma validação. E essa validação, no meu plano de monitoramento, ela define também os locais mais adequados, tridimensionais, de posição sobre o ambiente e a altura desse ambiente, para que a gente tenha ali a melhor captura de particulado. Tá? Isso requer uma análise de risco. Bom, primeiro ponto. Segundo o uso da probe isocinética, ela sim, mais uma vez, deve ser utilizada. Independente se eu estou fazendo uma abertura numa sala grau B, sem um fluxo diretamente sobre esse sistema, né, uma área de transição, um pass-through ou uma sala de paramentação, sempre eu devo utilizar a probe isocinética, tá? Exatamente por beneficiar a captura desse particulado. Eu não tenho tanto efeito no ambiente, mas para o particulado, sim. Então eu devo utilizar. Agora, em relação a você colocar esse ponto mais adequado, aí somente uma documentação de risco vai te satisfazer, bem como a documentação de risco também, que vai levar em consideração o teu processo, tempo de lote, sabe? As condições da máquina, eu tenho um RABS, tenho um isolador, eu tenho uma linha, eu tenho um forro filtrante, então tudo isso leva em consideração quantidade de pessoas, o tipo de atividade que essas pessoas, o profissional de sala limpa tem. Então todas essas condições devem ser satisfeitas para essa definição, utilizando sempre com a probe isocinética. Perfeito, bacana. Tem uma pergunta aqui que é voltada agora mais para a questão da instrumentação. Tem um contador Laser 2310A. Por, por que ele está obsoleto para uma calibração acreditada? Bom, quem fez a pergunta também é excelente, obrigado, porque de fato, né, a gente está pensando num contador de partículas, pensando da PMS, né, o Laser 2, um instrumento que já está obsoleto há bastante tempo. Acredito que desde 2012 ou 2014. Então, isso, o nosso pessoal técnico pode providenciar para você, se tiver necessidade, né, uma documentação formal dessa obsolescência, dessa descontinuidade, e é um equipamento que ele nasceu com umas normativas mais antigas que foram revisadas também. Então, o primeiro ponto é a tecnologia avançou, a legislação avançou e isso deve ser considerado. Hoje, o ponto crítico que a gente tem para instrumentações é exatamente integridade de dados. Então, além da calibração conforme a 21501-4, que ela foi revisada, se não me engano, salvo erro aí, 2017, 2018,
Minha equipe técnica também pode fornecer esses detalhes para vocês. A gente tem uma equipe maravilhosa aqui de calibração, de suporte, reparo. Essa norma foi revisada também para trazer à luz da tecnologia as melhorias e adequações para a legislação pertinente. Então percebe que a gente teve do próprio anexo 1 uma provocação para a ISO se posicionar e gerar um relatório técnico. Da mesma forma, você tem uma normativa que exige um grau de robustez, de integridade de dados, de manuseio desses dados, de tecnologia adequada também, que vai fazer luz a ISO 21501-4, que seria a norma, você falou ali, a norma acreditada, né? E uma calibração adequada para esse feitio. Então, as coisas andam muito em paralelo. Você utilizar uma instrumentação muito antiga, que não tem mais essa validação, esses upgrades da parte do fabricante e esse atendimento à legislação, eu diria que é um risco muito grande, tá? É possível sim fazer um upgrade de sistema trocando por equipamentos mais modernos, né, que garantam todas essas necessidades e tal qual a calibração satisfaça, tá? Acho que é isso, Fabiano. Não sei se quiser fazer algum comentário, Perfeito, alguma bacana, pergunta. Renato. É isso mesmo, tá? E só para comentar um pouquinho mais a parte técnica aí, né? Só para puxando já que você falou aí das questões ali de atualização e dos requerimentos, né, das normas, mas o que acontece também, né, na prática, que é 21501, ela colocou aí diversos requerimentos que se tem para os parâmetros internos do instrumento. E por diferenças de hardware que a gente tem entre os modelos mais novos e os modelos mais antigos, como o Laser 2, por exemplo, o Laser 2 não atende mais, porque ele trabalha com eletrônica mais analógica, enquanto para a questão do processamento, os mais novos usam eletrônica digital, e aí não é possível, né, extrair alguns dados do Laser 2, por exemplo, como a questão dos thresholds, entre outras coisas, tá? Então, é mais ou menos essa aí a diferença que a gente tem entre ambos. E o Laser 2, igual o Reinaldo comentou bem assertivamente, é que as normativas mais atuais para monitoramento de salas limpas exigem que você tenha a calibração pela 21501. Tranquilo? Reinaldo, a gente tem um outro questionamento aqui, tá, que é o seguinte: há uma probe específica para um fluxo horizontal ou seria por conector? Existe realmente uma probe correta para a questão do fluxo ou como que funciona isso, Reinaldo? Bom, primeiro ponto existe, né? Você precisa ali exatamente utilizar uma probe isocinética fornecida e validada pelo fabricante da tua instrumentação. Aqui, deixa eu voltar para mostrar para vocês. Percebe-se, aqui é da instrumentação da PMS, tá? Que o contador de partículas de 1 CFM, ele vai ter ali um diâmetro calculado 36 milímetros, que é exatamente o design da sonda projetado e validado para essa captura isocinética nessa vazão. O de 50 litros por minuto vai ter ali por volta de 49 milímetros, e o de 100 litros um pouquinho acima desses 49, que eu não tenho aqui essa informação agora, mas, de fato, primeira coisa é utilizar as probes ou cones isocinéticos, as sondas isocinéticas, validadas e disponibilizadas pelo fabricante do teu contador de partículas. Ah, Reinaldo, mas eu quero aqui utilizar uma que eu fiz aqui, eu acho melhor, não sei, eu tenho uma tecnologia aqui, uma impressora 3D, mantém as características originais. Mesmo assim, você vai precisar validar. Quando você utiliza a instrumentação ou os acessórios originais do seu fabricante, essa validação já foi realizada. Então, vai te minimizar custos, retrabalhos e dificuldades. Eu diria que o caminho seria, o ideal é esse. Bacana. Agora vamos para a nossa última pergunta aí. Também voltada à validação, tá? Que a pessoa perguntou assim: para reduzir alguns dos riscos relacionados aos erros primários que você mencionou, é comum que o contador de partículas passe por validação no contexto de uma validação de sistema computadorizado? Ou seja, pelo que eu entendi aqui,
Se eu fizer uma validação de sistema computadorizado no meu sistema, no meu contador, eu vou mitigar aquele risco que você falou que são relacionados àqueles erros primários, né, daqueles erros primários acontecerem? Excelente, excelente pergunta. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Bom, quando a gente fala de erros primários, a gente envolve, de fato, né, hoje tudo está sendo migrado, né, cada vez mais para um ambiente mais crítico, né, de validação de sistemas computadorizados. Então, todo esse VSC, ele tem que permear sim, ele faz parte, assim como a calibração. O que ocorre é o seguinte, isso é uma parte da documentação que você vai fazer quando da colocação do sistema em operação. Quando é um sistema portátil, eu vou fazer essa validação com os protocolos de QI e QO, que envolve também o VSC, que leva em consideração também os dados de calibração, todas as respostas e alguns testes adicionais para garantir confiabilidade. Quando eu utilizo um sistema de monitoramento contínuo online, que aí o requisito é muito maior, porque a gente está falando de um software categoria 4 do GAMP 5, né, que tem uma retenção maior, essa documentação também é realizada na colocação em uso. Tá? Mais uma vez, não, mas eu preciso isso fazer sempre uma revalidação, uma requalificação, observa lá o item 17, né, o artigo 17 da RDC 658, que requer que você valide, né, ou que você faça uma análise de risco considerando todas as questões envolvidas. O sistema computadorizado, poxa, é um sistema portátil, é um sistema online? Qual é o tipo de software? Qual é o trânsito de dados que eu tenho? Qual é o tipo de armazenamento de dados que eu tenho? Qual que é a integridade desse sistema ou mesmo de usuários que possam utilizar? Isso tudo faz parte. Aqui em si, quando a gente fala das tolerâncias da ISO, e eu falei ali de os erros primários, nós estamos focando em si, não é num contexto geral de validação do sistema, tá? E sim da perda de particulado. Por quê? A ponte que a gente tem que fazer aqui, que é o foco da norma, né, do relatório técnico da ISO 21501-4, que a gente traz para a ISO 14644-21, é você ter garantias que a partícula que está no ambiente, ele vai passar por uma amostragem remota que envolve probe cinética, tubulação, com curvas, com determinado comprimento, com válvulas, com conectores, que vai chegar no contador de partículas e, de fato, essas partículas estão sendo contadas adequadamente? Sim ou não? Então, é essa pergunta que a gente precisa responder e essa pergunta que traz, tá? Mas, de fato, eu concordo, né, que a validação do sistema computadorizado também deve ser levada em consideração, tal qual o operacional, né, que é uma análise de risco também mais completa do sistema. Verifica se é a pergunta um pouco mais complexa, então a resposta também é um pouco mais complexa. Se vocês estão de acordo, qualquer coisa a gente pode escorrer um pouquinho mais aí sobre o assunto também, tá bom? Muito obrigado, Reinaldo, aí pelas suas respostas. Também agradeço a todo mundo aí que mandou suas perguntas e questionamentos aí sobre os temas relacionados ao assunto tratado hoje. E também gostaria de agradecer também ao tempo que vocês dedicaram aí na presença do nosso webinário de hoje. A gente espera aí, né, em nome da PMS, espero que tenha sido útil aí para vocês esse assunto, para que vocês possam aí considerar o que foi abordado aqui no processo, no dia a dia de vocês e na melhoria contínua do processo que vocês possuem hoje, tá bom? Então, em nome da PMS, agradeço a presença de todos, desejo uma excelente tarde a todos e um excelente restinho de semana aí para todos. Obrigado, Reinaldo, pela palestra de hoje, tá? E pela presença também. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos. Fico grato, Fabiano. Grato, Elaine, tá? A toda a equipe da PMS, o David, pela disponibilidade, né? Por colocar para que fizéssemos, né, esse trabalho aí. E a todos que estiveram conosco, tá? Fica o meu agradecimento e espero tê-los em breve no nosso próximo webinar.
Grande abraço, excelente semana a todos. Tchau, tchau.